Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Prefeitura do Rio diz que cidade vai retomar as atividades nos próximos dias. Em live agora à noite, presidente Jair Bolsonaro defende o uso de máscaras na volta ao trabalho. E em plena pandemia, Câmara do Distrito Federal aprova plano de saúde vitalício para ex-deputados e familiares. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. A Câmara dos Deputados aprovou uma indenização para familiares de profissionais da saúde vítimas da Covid-19. Vamos então a Brasília falar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, boa noite. Oi, Stoliar, boa noite. Essa decisão vai beneficiar profissionais e trabalhadores da saúde incapacitados permanentemente para a função após serem contaminados pelo coronavírus. O valor é de R$50 mil e também vai ser pago para familiares dos profissionais em caso de morte. Que a gente espera que não aconteça, né? Os parlamentares destacaram que a proposta é uma forma de reconhecer o esforço de quem atua na linha de frente do combate à doença. O Congresso também aprovou o projeto que autoriza um crédito suplementar de 340 bilhões de reais para o pagamento de pensões e aposentadorias. Já no Senado, a sessão foi suspensa depois da confirmação de que o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, foi diagnosticado com a Covid-19, o que causou um isolamento dos demais servidores que assessoram a presidência. A pauta do Senado será retomada na próxima semana. Stoliar. Fara, eu continuo com você, porque o Supremo Tribunal Federal confirmou agora à noite que o ministro Celso de Mello vai decidir sobre o sigilo do vídeo da reunião ministerial nessa sexta-feira? Confirmou sim e deu até o horário para isso acontecer. É até às 5 da tarde desta sexta, Stoliar. A afirmação partiu da própria assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Até porque o prazo de 72 horas dado pelo ministro Celso de Mello foi anunciado na última terça-feira. O decano vai decidir se mantém ou não o sigilo do vídeo da reunião ministerial realizada em 22 de abril, quando, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria indicado uma possível interferência na Polícia Federal. O inquérito foi aberto pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. Nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro voltou a defender a divulgação de apenas parte do material, mas prometeu que irá acatar a decisão do ministro Celso de Mello, seja ela qual for. Stoliar. Fara, me explica uma coisa que eu estou tentando entender. Os deputados distritais, estou tentando entender esse caso até agora, aprovaram um projeto para estender o plano de saúde vitalício para ex-parlamentares, foi isso? Não é só você que está tentando entender, não, Stoliar. O plano de saúde da Câmara Legislativa vai beneficiar, acredite, os atuais parlamentares e também os ex-distritais e seus dependentes de forma vitalícia, quer dizer, para toda a vida. Até agora, o convênio era concedido por 2 anos após o fim do mandato. 16 dos 24 deputados distritais votaram de forma favorável à proposta. O Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Distrital conta com mais de 5 mil beneficiários, quase 5.500, que pagam cota mensal entre R$ 38 e R$ 740. Os ex-deputados vão pagar obrigatoriamente o valor máximo. A medida foi aprovada no mesmo dia, olha a ironia, em que o presidente Jair Bolsonaro e os governadores discutiram o congelamento da folha de pagamento do funcionalismo público por conta da crise econômica, a grande crise causada pela Covid-19. Depois dessa polêmica, alguns deputados disseram que vão entrar com pedido para anular a votação. Leandro Stoliar. Isso tudo aconteceu no Distrito Federal e em plena pandemia, né, Luiz? Obrigado, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu a volta ao trabalho com o uso de máscaras. Foi na tradicional live de quinta-feira. Se nós dizemos a vocês que a máscara evita o contágio, certo? Vão poder trabalhar, de máscara. Porque se não puder trabalhar de máscara, é sinal que a máscara não funciona. É uma coisa simples. E outra coisa, a vida continua.
Agora vamos aos números do coronavírus no Brasil, aqui no nosso telão. Até o momento o país tem 310.087 casos da doença, 20.047 mortes, com 1.188 registros só nas últimas 24 horas. A gente tem também aqui os casos de recuperados, são 125.960 pacientes que já se curaram da Covid-19 e 164.080 continuam em acompanhamento nesse momento. Vamos para os estados. São Paulo continua sendo o estado com mais casos, tem 73.739 confirmados e 5.558 mortes. O Rio de Janeiro voltou a passar o Ceará e vem logo em seguida, com 32.089 casos confirmados e 3.412 mortes. Entre os países com o maior número de contaminados por milhão de habitantes, o Brasil aparece no fim da lista. A Espanha está em primeiro, ela tem 5.991 casos por milhão de habitantes, seguida pelos Estados Unidos, com 4.900. Logo depois vem Itália, 3.770, Reino Unido, 3.698. A Rússia tem 2.176 casos e aí sim o Brasil, com 1.464 casos confirmados por milhão de habitantes. O Hospital Albert Einstein anunciou nesta quinta-feira que desenvolveu um novo teste para detectar a Covid-19. Notícia para Jairo Bastos, ao vivo de São Paulo. Jairo, boa noite para você. Oi, boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, segundo o hospital, com esse tipo de teste, não é possível apresentar casos de falso positivo e esse teste também tem uma capacidade de processamento de até 16 vezes maior do que os testes aplicados hoje em vários países do mundo. Com esse recurso, a ideia é fazer testes em massa. Com a nova tecnologia, é possível ampliar a capacidade de diagnóstico e, assim, o início mais rápido do tratamento e do isolamento do paciente. A análise dos resultados dos exames é realizada por meio de uma plataforma de bioinformática também criada pelo hospital. A ideia é que esse teste, o custo, gire em torno dos R$250, Leandro. Tá certo, Jairo. Obrigado. Boa noite. E a pandemia de coronavírus causou um forte impacto na economia aqui no nosso telão. Olha só na primeira quinzena de maio, mais de 500 mil de pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento no número de pedidos foi de 76,2%. O prefeito do Rio anunciou que a cidade deve retomar as atividades econômicas nos próximos dias. Assunto para Marcos Marinho. Eu vou chamar o Marcos ao vivo lá do Rio de Janeiro. Marcos, boa noite para você. Boa noite, Leandro. O prefeito Marcelo Crivella disse que a reabertura das atividades econômicas da cidade vai acontecer em breve e que vai apresentar também um documento detalhando quais os serviços serão priorizados durante essa medida. Crivella deu essas declarações nesta quinta-feira, depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Ele afirmou que só será possível reabrir a cidade porque a prefeitura comprou respiradores da China e também porque inaugurou vários leitos para pacientes da Covid-19. Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite para você. A Receita Federal libera nesta sexta-feira a consulta da primeira parcela da restituição do imposto de renda. No calendário, revisado por causa da pandemia do coronavírus, o primeiro pagamento está previsto para 29 de maio. O quinto e último lote será pago no dia 30 de setembro. O ex-governador de Minas Gerais, pelo PT, Fernando Pimentel, vai ser indiciado pela Polícia Civil. Virgínia Nalon, boa noite para você. Qual crime ele teria cometido? Oi, Leandro, boa noite para você também. Pimentel vai responder por peculato, ou seja, uso indevido do dinheiro público. E ele não vai ser o único não, viu? Além do ex-governador, o ex-secretário de Fazenda do mandato dele, José Afonso Bicalho, vai responder pelo mesmo crime. Pimentel já foi condenado no final do ano passado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, que teriam sido praticados no período em que ele foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo de Dilma Rousseff. O ex-governador também foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, além do pagamento de uma indenização aos cofres públicos no valor de R$5 milhões. Nós entramos em contato com o Fernando Pimentel, mas não tivemos retorno. Leandro. Tá certo. Obrigado, Virgínia. Boa noite.
A gente vai mudar de assunto. O Enem foi adiado para o final do ano letivo, mas o prazo de inscrição do exame não foi alterado. Os candidatos têm até meia-noite desta sexta-feira para se inscrever pela página do INEP. Mais de 4 milhões de estudantes garantiram participação, mesmo sem saber ainda a data da prova. Um grande lote com máscaras e aventais foi doado a hospitais do Sul e do Sudeste do Brasil. Hospitais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo começaram a receber doações de equipamentos de proteção individual, resultado de uma parceria com grandes empresas. No total, as instituições devem receber cerca de 600 mil máscaras e 83 mil aventais hospitalares. São 5 empresas que se uniram para produzir esses equipamentos, desde a doação da matéria-prima até a produção, desenvolvimento de modelos, corte e costura, até chegar, claro, aos hospitais. O novo presidente do Cruzeiro é Sérgio Rodrigues, advogado, 37 anos e conselheiro do clube há 10 anos. Sérgio venceu a eleição com 269 votos contra 82 para Ronaldo Granata. A eleição acontece no momento mais difícil da história do clube. As dívidas superam os 800 milhões de reais e o time foi punido pela FIFA com a perda de 6 pontos na Série B. Torcedores protestaram na porta do Parque Esportivo e tentaram agredir Sérgio Nonato, Serginho, que fazia parte da administração que levou a equipe ao rebaixamento. Sérgio Rodrigues vai cumprir um mandato tampão até o fim do ano. Em outubro, o Cruzeiro fará novas eleições para escolher o presidente dos próximos 3 anos. Chegou nesta quinta no Aeroporto Internacional de Salvador um carregamento com mais 48 respiradores para auxiliar no combate à Covid-19. Essa carga vai para hospitais daqui da capital baiana e outras unidades do interior. A Bahia aguarda a chegada ainda de outros 350 respiradores na semana que vem. Ao todo, mais de 550 novos equipamentos irão para unidades hospitalares de todo o estado. A crise econômica provocada pelo novo coronavírus deve causar mais de 11 milhões e meio de demissões na América Latina. Segundo a Organização Internacional do Trabalho e uma comissão ligada à ONU, o continente deve contabilizar aproximadamente 38 milhões de desempregados. Além disso, a retração econômica deve ser a maior desde 1930, durante a Grande Depressão. A Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, calculou quais seriam os impactos na sociedade norte-americana se o país tivesse decretado o confinamento obrigatório mais cedo. Quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Boa noite, Leandro. Segundo a pesquisa, se o confinamento, se essa ordem de ficar em casa tivesse sido adotada uma semana antes, mais de 36 mil pessoas não teriam morrido. Seriam menos mortes ainda se a ordem viesse 2 semanas antes. Neste caso, mais de 80% das vidas teriam sido salvas. Ao todo, já são 94 mil mortes pela Covid-19. Os primeiros estados a impor bloqueios foram a Califórnia, em 19 de março, e Nova York, no dia 22 de março. O presidente Donald Trump afirmou que o estudo tem um viés político. Trump disse também nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão prontos para reabrir as igrejas em breve. O Centro de Controle de Doenças será responsável pela divulgação das restrições. Leandro. Obrigado, Heloísa. Boa noite para você. Uma das universidades mais prestigiadas do mundo vai fazer um grande teste com a hidroxicloroquina em agentes de saúde. Mais de 40 mil voluntários serão testados para saber se a medicação pode impedir que profissionais da saúde sejam infectados pelo coronavírus. O estudo é chefiado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Os participantes serão recrutados na Europa, África, Ásia e América do Sul. O Japão suspendeu o estado de emergência em mais 3 províncias do país. Vamos até lá então com a Cíntia Godoy, nosso correspondente internacional. Cíntia, boa tarde para você aí no Japão. Boa noite, Leandro. Bom, aqui em Tóquio, o estado de emergência permanece a princípio por mais 10 dias, mas pode ter o fim antecipado com a queda nos casos de Covid-19. Osaka, a segunda cidade mais populosa do Japão, e Kyoto foram liberadas nesta quinta-feira.
Na China, houve retomada do isolamento social em cidades do Nordeste, que registraram novos casos de coronavírus. E em Wuhan, na região central, cerca de 800 mil testes têm sido realizados por dia para monitorar a contaminação. Já a província de Belluno, no norte da Itália, entrou com um processo contra a China. A região turística pede indenização pelos danos causados pela pandemia. A audiência está marcada para o final de dezembro. Leandro. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você. E olha essa, com o festival de cinema mais charmoso do mundo cancelado, a Prefeitura de Cannes optou por sessões num drive-in. Com direito a pipoca, o público pôde assistir a um filme de dentro do próprio carro. Foi a maneira encontrada para matar a saudade dos cinemas, enquanto as salas permanecem fechadas. Será que essa moda volta? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram essa quinta-feira. Boa noite e a gente se vê. Vou poder trabalhar, pô, de máscara. Porque se não puder trabalhar de máscara, é sinal que a máscara não funciona.